Oi, gente, começando mais um update por aqui, começando mais um vlog, na verdade. Hoje é dia 15 de abril, sexta-feira, feriado. E hoje eu tô fazendo edição do book trailer. Eu já soltei pra vocês, quando vocês verem esse vídeo, já vou ter soltado pra vocês o teaser do meu livro, da Quarta Dama. E agora eu tô fazendo o book trailer, que é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais demorado, esse processo. Mas eu vim aqui pra contar pra vocês como é que tá a publicação do meu livro. Então eu recebi semana passada um e-mail da editora, dizendo que o briefing tá aprovado, que o livro tá aprovado, que agora eles vão passar para a próxima fase, que é a fase de revisão ortográfica e a parte da produção da capa. Então, logo a capa do meu livro vai estar pronta aí para vocês olharem, para vocês verem, vibrarem comigo essa conquista. Então, logo eu vou dando informações aqui nas redes sociais para vocês. Então, por enquanto tá assim, tá, gente? Então, hoje dia 15, então tá neste pé a publicação do meu livro. Ele tem previsão de lançamento pro dia 1º de julho. Então, vai ser durante a Bienal do Livro. E eu vou estar na Bienal do Livro, sim. Vou estar lá com marca-páginas. Então, eu tô esperando apenas a revelação da capa do livro ficar pronta para fazer os marca-páginas. E aí, se vocês encontrarem comigo lá na Bienal, pode me pedir marca-página, mas eu vou estar lá falando sobre meu livro também. Provavelmente eu vou nos finais de semana, porque durante a semana eu vou estar trabalhando, então eu não vou conseguir ir na Bienal do Livro, mas durante o final de semana eu vou estar lá. Eu não sei se eu vou conseguir ir nos 2 finais de semana, mas pelo menos no final de semana é garantido que eu vou estar naquela Bienal do Livro, vendo muitos autores que eu gosto também, tendo a oportunidade de estar falando sobre o meu livro, sobre a minha história, e eu tô muito, muito empolgada com tudo isso. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto esse sonho pra mim tava distante e de repente ele se tornou real. Então, eu tô muito, muito feliz, gente, porque embora eu tenha publicado pela Amazon, né, em 2018, meu primeiro livro, não é a mesma coisa de você publicar por uma editora. Então, eu tô super, super empolgada. A editora já me colocou no grupo dos autores, então eu tô conversando com eles, trocando ideias. Tem muita gente lançando coisas esse mês de abril aqui. Então, tô bem, bem feliz, assim, de estar imersa nesse universo. E é isso, gente. Eu espero que vocês também estejam compartilhando essa minha alegria, compartilhando essa minha conquista, e que vocês leiam meu livro, porque é um trabalho que eu fiz com bastante carinho, é um trabalho que eu pensei bastante para fazer. Vocês sabem o quanto eu sou fã da Agatha Christie, então é claro que eu estou escrevendo suspense, não poderia estar escrevendo outro gênero. E, gente, tem uma coisa para contar para vocês. Tem um dos personagens do livro que vocês vão conhecer, que é o Matt, né, o Matheus Carvalho. Ele é brasileiro e por algum motivo ele foi para os Estados Unidos. Aconteceu alguma coisa na vida dele que ele teve que ir para os Estados Unidos. Este livro, A Quarta Dama, não é focado no Matt, tá? Ele tem até uma participação, assim, pequena em relação ao que ele vai participar no próximo livro. Então, o terceiro livro de suspense está vindo aí, mas ele está sendo primeiro construído dentro da minha cabeça. Eu tenho muito disso. Quando eu tô tendo uma ideia, tô pensando numa história, a premissa da história tá na minha cabeça. Eu preciso responder algumas perguntas ainda dentro da minha cabeça mesmo, para poder começar este processo de escrita. Mas o terceiro livro, ele vai ser um suspense também, só que o protagonista do livro vai ser o Matt. Então, vocês vão conhecer ele na Quarta Dama, ele vai ter uma participação um pouco tímida, mas no próximo livro, que ainda não tem nome, porque eu ainda tô resolvendo isso na minha cabeça, ele vai ter uma participação muito especial. Então, se você... Ai, gente, nem acredito que eu tô falando isso. A hora que meu livro estiver pronto, vocês vão conhecer o Matt, vão conhecer a Sarah. E o próximo livro vai ser sobre ele, porque vai ter um drama, né, lógico, do suspense, aquela questão de investigação, mas vai ter muito drama pessoal do Matt, explicando por que ele decidiu deixar o Brasil, por que ele decidiu mudar para os Estados Unidos, o que impulsionou essa mudança, quais são os dramas familiares que ele carrega. Então vai ser um livro bem complexo, já vou adiantando para vocês. Mas vai ser uma ótima oportunidade de vocês conhecerem esse personagem incrível, que ele teve uma participação na Quarta Dama, assim, fundamental para se resolver o caso. Então, ele ajudou bastante a detetive Sarah
conseguir aí achar esse suspeito, achar o criminoso aí, quem que tá aterrorizando essa viagem pela costa brasileira. Então vai ser muito importante vocês lerem esse livro para poderem esperar o próximo livro que vai ser só sobre o Matt. Então eu tô bem feliz de poder contar tudo isso para vocês, de poder compartilhar isso, né, com vocês. Sobre o meu primeiro livro, gente, uma pergunta que eu recebi muito A Morte Oferece um Drink. Ele acontece em Londres e ele tem alguns personagens ali, eles aparecem, né? Então a gente tem a Sarah já aparece, o Nicholas já aparece, mas eles não têm uma grande participação, é mais um cumprimentar o leitor mesmo que eles existem, porque a grande protagonista do livro é a sobrinha do detetive Peter Forster, que é a Chloe, ela que vai ser responsável por resolver todo o mistério envolvendo o colégio lá da morte de uma das gêmeas. Então, a Quarta Dama é focada exclusivamente na Chloe, tá? Agora, A Morte Oferece um Drink é focado na Chloe. A Quarta Dama, que é o livro que eu estou lançando pela editora Flive, ele é um caso da detetive Sarah Point, ela é americana, e ela recebe uma carta no final do último dia de trabalho dela, que ela tá saindo de férias. Ela recebe uma proposta de uma viagem paga pela costa brasileira num cruzeiro para mais um acompanhante. A viagem é de primeira classe, mas ela não recebe somente a viagem paga. Ela recebe também 4 damas do baralho junto com a carta. E aí, gente, começa um grande suspense, porque ela já vai para a viagem esperando que alguma coisa vai acontecer, né? Ela não tá ali desejando que aconteça o pior, mas ela sabe que aquilo não é somente uma viagem, uma bondade de uma pessoa anônima que doou uma viagem para ela de primeira classe. Ela sabe que vai ter um problema. E logo na primeira noite do navio, tem a personagem, né, que ela é a dançarina do ventre, ela está lá fazendo a apresentação dela e ela é assassinada no palco, e uma das damas é deixada ali. E ali ela já sabe, a detetive, ela tem certeza de que a intuição dela estava certa e que ela precisa achar as outras vítimas, precisa achar esse assassino que está solto nesse navio e salvar essas pessoas antes que seja tarde demais. Então o grande mistério do livro se baseia nisso, né? De tentar encontrar esse assassino, de tentar alertar, salvar, descobrir quem são essas vítimas para poder salvá-las antes que o assassino as encontre. Então, se você gosta de histórias de suspense, se você gosta de histórias de enigmas, se você gosta desse universo, eu tenho certeza que você vai gostar do meu segundo livro, A Quarta Dama. Esse livro, como eu disse pra vocês, ele vai ser lançado no dia 1º de julho pela editora Flive, então ele vai estar em pré-venda. É o momento de vocês fazerem a compra de vocês, porque a editora recebe todos os pedidos de uma vez, então se você comprar na pré-venda, você vai receber esse livro primeiro. Também tem a questão do preço, né? O preço que está saindo é pela editora Flive, pelo preço de lançamento, então pode ser que esse livro fique mais caro depois. Então é importante comprar na pré-venda, garantir o seu exemplar para que você não fique sem, né? Porque depois vocês vão falar para mim que o livro está demorando para chegar, mas é porque vocês não compraram na pré-venda. Então, se você quer ler esse livro, não quer perder nada do que está acontecendo, quer ficar sabendo de tudo antes de todo mundo, você tem que garantir o seu exemplar na pré-venda. Então, marca essa data na sua agenda aí, 1º de julho. Eu vou falar aqui nas redes sociais também. Vou deixar o link da editora para vocês comprarem por lá. Então, fiquem assim, já empolgados, já ansiosos para esse lançamento, do mesmo jeito que eu estou, tá, gente? Então, essa é a dica que eu tô falando para vocês do meu livro. Então, se preparem. O preço de pré-venda é R$ 39,90. Então, já deixa esse dinheiro assim, ó, guardado para a hora que lançar no 1º de julho, você já ter esse dinheiro na sua mão e já ir lá e garantir o seu exemplar. Só um detalhe de pré-venda que eu tenho que falar para vocês, como eles vão receber muitos pedidos ao mesmo tempo, né? Tem vários, não é só meu livro, tem outros livros sendo lançados no dia 1º de julho. O prazo de entrega do livro, tá, gente? Ele demora mais ou menos uns 15 dias. Então, vocês não vão receber em julho, vocês vão receber lá pro dia 15 de agosto, mais ou menos, tá? Então, é o prazo que a editora, ela pede pra ter esse tempo de espera, porque como eles não vão o livro é um lançamento, eles não vão imprimir um livro e mandar pra vocês. Então, eles vão esperar fechar esse pedido
em julho, para aí sim fazer a entrega para vocês. Então, aguardem, vocês não vão receber em julho o livro, tá? Eles vão receber provavelmente lá para o dia 15 de agosto. Então, isso é muito importante que você tenha na sua mente, na sua cabeça, para não achar que o livro está atrasado, tá? Então, existe esse prazo aí de espera, ok? Mas, comprando na pré-venda, gente, vocês garantem um preço incrível, apoiam um autor nacional e vão ter a garantia de receber já no começo, assim, ó, fresquinho na tua mão. Então, fiquem atentos, assim, nas redes sociais e me apoiem nesse projeto, que eu preciso da ajuda de vocês também, porque é uma forma de mostrar para as editoras que os autores nacionais merecem ser reconhecidos, que merecem ter uma oportunidade. Então, vou depender de vocês aí. Bom, gente, falando sobre leituras, o que eu estou lendo? Eu estou num projeto, assim, enorme de ler Ana Karenina. Eu tô na metade do livro, tô lá pela página 400 já. O livro tem 800 e pouquinho, então cheguei na metade do livro de Ana Karenina. E o que eu tô achando dessa leitura? O romance, gente, ele é dividido em 8 partes, tá? Eu tô na 4ª parte, então tô realmente na metade do livro. E bastante coisa aconteceu. Eu achei que essa história ia focar na Ana Karenina, mas na verdade não. Ela foca em 2 famílias russas, né? Tanto nela quanto na família do irmão dela. Então a gente tem 2 meio que pontos de vista acontecendo, embora a narrativa seja em terceira pessoa, narrador onisciente, a gente tem sim o ponto de vista de 2 famílias. Então, embora o nome do livro seja Ana Karenina, o foco não é somente nela. E eu tô gostando bastante da escrita do Tolstói. É um autor russo, faz parte da literatura russa, do século XVIII, extremamente importante para a leitura. Eu sei que com toda essa polêmica que está acontecendo da Rússia invadir a Ucrânia, eu sei que teve vários boicotes na literatura por conta disso. Mas esse projeto eu comecei bem antes de ter toda essa polêmica envolvendo a Rússia, tá, gente? Então, eu costumo separar um pouco o autor da obra e principalmente do que está acontecendo, tento fazer essa separação. Talvez eu sei, entendo, respeito a opinião de quem não concorda comigo, de que diz que a gente não pode separar, mas eu faço essa separação na literatura, tá? E esse autor aí, principalmente, ele se escreveu no século XVIII, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo com a polêmica agora da invasão da Rússia. Então, é um autor, assim, extremamente importante para a literatura. Eu percebo muitas semelhanças de autores atuais se baseando na escrita do Tolstói. Ele é descritivo, só que ele é um descritivo que ele faz você se sentir parte do livro. Então, por várias vezes durante a leitura, eu me senti dentro da Rússia, sabe? Dentro daquela sociedade. E o quanto aquela sociedade era machista, o quanto aquela sociedade ela era preconceituosa e o quanto aquela sociedade era sufocante, em especial para as mulheres, tá, gente? Tem, pra quem, um spoiler do livro. Se você não quiser ouvir o spoiler do livro, pode pular o vídeo, mas eu preciso dar um spoiler agora dessa leitura. A Ana Karenina, ela tem um relacionamento extraconjugal, tá? Então ela trai o marido dela. Só que a gente tem que analisar as questões da época. No século XVIII, as mulheres não tinham tanto poder de decisão com quem elas iriam se casar, tá? Então era meio que algo arranjado pela família, é o que acontece com a Ana Karenina. Ela tem um filho de 8 anos, e aí, um dia, quando ela vai visitar o irmão dela, ela acaba se envolvendo com outro cara e ela acaba traindo o marido. O marido descobre isso, só que ele é um cara extremamente importante na sociedade, e tudo que ele quer evitar é um escândalo. E naquela época, gente, no século XVIII na Rússia, se a mulher se separasse do marido, a guarda do filho não fica com a esposa, não fica com a mulher. Ela perde o direito de visitar o marido, visitar o filho. Então o filho dela, que é o Sergei, ele ficaria com o pai. Então ela tem todo esse conflito acontecendo na cabeça dela, porque ela não pode simplesmente deixar o marido, se ela deixar o marido, ela também perde o filho. Então eram umas leis assim da Rússia que elas não beneficiavam em nada as mulheres. Era muito complicado se viver na Rússia no século XVIII. Então, isso eu tô falando de uma protagonista que tinha um alto poder aquisitivo, ela era uma aristocrata, né? Ela tinha uma influência na sociedade e mesmo assim as leis para as mulheres na época eram extremamente sufocantes. O marido dela, gente, quando a gente começa a ler o livro, a gente vê o quanto que ele trata ela mal, o quanto que ele é irônico, o quanto que ele não tá nem aí pra ela, mas ele, pela posição social, pelas questões que envolvem a Rússia no século XVIII, a única coisa que ele consegue fazer é manter as aparências para que isso não seja um escândalo, a manter
as aparências para que ele continue tendo um posto elevado na sociedade, e tudo isso para manter um status social e não porque ele se importe com ela. Então a gente vê assim um retrato da Rússia bem assim explícito mesmo. Então eu acho que é um livro muito realista e é muito interessante porque o autor era um homem do século XVIII e mesmo ele sendo um homem do século XVIII, ele coloca essas críticas sociais. É claro que ele tem um tom moralista no livro, tá? Ele protege os homens de uma certa forma, vários trechos a gente percebe isso, mas mesmo ele fazendo isso, a gente percebe uma crítica à hipocrisia que os aristocratas tinham na época, né? Então a gente consegue sentir essa crítica do autor. Ela é um tanto suave, ela não é tão ácida como, por exemplo, as críticas da Jane Austen, mas a gente percebe essas críticas ao longo da leitura. Então eu acho que enriquece muito, sabe? Eu acho que enriquece muito mesmo o tom do livro. Eu acho que ele traz essa realidade pra gente. E é um livro que eu dei uma leitura, gente, que eu tô gostando bastante, tá? Eu tô bem feliz de estar fazendo Ana Karenina e fazendo essa leitura. Eu acho que ela é uma leitura que inspirou muitos leitores, muitos autores nos nossos dias, né, no nosso tempo. Então, é uma leitura que eu tô gostando bastante e recomendo. E é claro, vai ter resenha aqui no canal, tá, gente? Mas como é um livro muito grande e eu tava envolvida com várias outras coisas ao longo desse ano aqui, com essa publicação do livro, com um monte de coisa que tá acontecendo na minha vida, a leitura tá indo um pouquinho a passos de tartaruga, tá? Mas me contem aí o que vocês estão lendo, o que vocês tiraram pra ler, se vocês vão ler alguma coisa nesse feriado, né? Eu sei que esse vídeo vai ser bem depois, mas me contem aí como é que tá sendo o feriado de vocês, o que vocês andam lendo. Gente, essa é a minha leitura atual, tá? Então, eu não fiz outras leituras. Eu fiz a do Sherlock Holmes, mas foi bem antes, eu acho que eu já falei isso nos outros vlogs. Então eu tô assim, tá, gente, com os vlogs com vocês, eu tô falando um pouco de leituras, tô falando um pouco do meu livro, e é isso, tá? Então a gente se vê aí no próximo update. Oi, gente, fazendo mais um update por aqui. Hoje é terça-feira, dia 19, e eu vim contar pra vocês o que tá acontecendo, o que eu tô lendo. Eu comecei ontem a leitura de Misery, do Stephen King. É meu primeiro contato com o autor de obras de ficção. O primeiro livro que eu li dele foi Sobre a Escrita, que é um livro de não ficção, onde ele conta quais são os principais desafios que ele enfrentou durante toda a vida dele como escritor, dá bastante spoiler de vários livros dele, então, se não todos, né, porque ele conta como que ele escreveu cada livro e quais foram os desafios que ele sentiu em cada publicação. Então, se você não quer pegar nenhum spoiler do Stephen King, então eu não recomendo a leitura sobre a escrita dele, a menos que você não se importe de pegar alguns spoilers. Então, esse aqui, gente, é o meu primeiro contato com o autor, com a escrita dele de verdade, né, com a escrita de ficção. E ele vai contar a história da Anne, que ela é uma fã, assim, número 1 do autor do Poe. E ela encontra ele caído no meio de uma nevasca lá, e ela leva ele pra casa. E pelo que eu entendi da sinopse, ela vai fazer com que ele mude o final de um dos livros que ele escreveu. Então é um autor que tá se deparando com uma fã obcecada, que quer que ele mude o final de um dos livros, para poder ter um final que agrade a expectativa dessa fã. Então, no primeiro capítulo, gente, é bem curtinho, eu gostei dessa ideia do Stephen King de escrever. Então, o capítulo 1 é o da Anne, e ela coloca assim: quando você olha para o abismo também olha para você. Então, é a única frase que a gente tem no primeiro capítulo, e aí a gente já começa o capítulo 2 com o ponto de vista do Poe. Então, pelo que eu entendi, a narrativa vai seguir este padrão de ser intercalado entre os capítulos e os pensamentos da Anne e os pensamentos do Poe. Então, fala que o Paul Sheldon, ele é um famoso escritor que finalmente encontrou a sua maior fã. Ela se chama Anne Wilkes e é mais do que uma leitora voraz. É enfermeira de Poe, pois cuida dos ferimentos que ele sofreu num grave acidente de carro. Mas Anne também é sua carcereira, mantendo o prisioneiro em sua casa isolado. Agora Anne quer que Poe escreva sua obra-prima, mas só para ela. Anne tem vários métodos para incentivá-los, como agulha ou um machado. E se nada funcionar, ela poderá ficar ainda mais perigosa. Então essa é a sinopse, né, do livro do Misery. E eu tô bem empolgada com essa leitura. Eu não li muita coisa ontem, tá, gente? Eu tô na página 14 ainda, então não aconteceu grandes eventos aqui.
mas eu já gostei da escrita do King. Eu acho que é uma escrita que te prende bastante, é uma escrita que ela é descritiva, que ela faz você se sentir parte da história, então não é à toa que ele é um dos mais aclamados aí autores da área de suspense, da área do terror, né? Ele escreveu vários livros de terror. Eu ainda não li nenhum livro de terror do King, mas eu sei que ele escreveu vários aí. Como eu disse pra vocês, esse é o meu primeiro contato e esse aqui parece ser o gênero que eu mais estou confortável, que é o suspense. Então vamos ver aí, ele tá mais pra um thriller psicológico do que um suspense, tá, gente? Eu não sei se vocês entendem essa diferença, mas a gente tem o gênero que é o romance policial, e dentro desse gênero que é o romance policial, a gente tem algumas subdivisões. Então a gente tem o suspense clássico, que é aquela história de detetive, a gente tem o thriller, que é uma história um pouco mais sufocante, vamos dizer assim, e tem o thriller psicológico, que é, por exemplo, A Mulher na Janela, que a gente tem ali a protagonista, que ela tá dentro da cabeça dela, ela não sabe se aquilo que ela tá vivenciando é mesmo verdade ou se é uma criação que ela tá colocando. Então isso é um thriller psicológico. E a gente tem o terror, que é o clássico, né, do terror. A gente pode colocar aí o It, por exemplo, que é uma das obras do King, enfim, entre outros aí que a gente conhece aí como histórias de terror. Então a gente, dentro do romance policial, a gente tem algumas subdivisões. O terror não tá dentro do romance policial, tá? Só pra ficar claro aqui, pra ninguém nos comentários falar, mas não está dentro do gênero. Não está dentro, mas como o King, ele fica oscilando entre os dois gêneros, é por isso que eu tô citando o terror aqui, ok? Então é isso, tá, gente? Eu tô lendo Misery e ontem eu comecei a escrever o meu terceiro livro. Eu já tava de noite já, eu acho que de noite é onde eu tenho, assim, mais inspirações para escrever. Quando eu finalizei A Quarta Dama, eu revisei o livro antes de mandar pra editora. E durante essa revisada, né, de livro aí, eu tive algumas ideias para escrever o próximo livro, que vai ser com o Matheus Carvalho, o Matt, da Quarta Dama. Ele não tem muito destaque no livro da Quarta Dama, mas eu pensei numa história só pra ele e eu comecei a escrever. Então, eu tô sentindo o terceiro suspense aí nascendo, mas calma, gente, que não vai ser publicado esse ano, tá? Porque demora pra se escrever um livro, pelo menos aí 1 ano, pelo menos é o tempo que eu levo, tá? Pode ser que eu leve menos, não sei. Mas geralmente eu levo 1 ano pra poder concluir a obra. Então, provavelmente esse livro aí vai ser só pro ano que vem, tá? Então, agora, este ano o foco é A Quarta Dama. E eu tive ideias, assim, pro terceiro livro, então eu comecei a colocar no papel. Eu não sei se vai ficar desse jeito, eu sugeri um título pra história, mas eu ainda tô pensando sobre esse título. Talvez eu mude esse título ao longo da escrita, como eu fiz com A Quarta Dama. A Quarta Dama também eu mudei, acho que 2 vezes o título. Então, por enquanto, é um título provisório ainda pro terceiro livro, que vai se chamar, se tudo der certo, vai se chamar Leia-me, mas é um suspense, tá? Então fica ligado aí, porque tem muita coisa acontecendo, mas eu não sei se vai ser esse título ainda final, foi o primeiro título que me veio na cabeça, mas ainda vai acontecer muita coisa, vou mexer bastante nesse texto. Eu até agora escrevi 3 capítulos do livro, vão ser pontos de vista diferentes também. Eu gostei dessa brincadeira de usar vários pontos de vista para a história. Eu acho que enriquece muito a narrativa, então eu tô gostando dessa técnica de escrita. E é isso, tá, gente? Mas agora o foco é A Quarta Dama, então eu espero que vocês lá no 1º de julho para poder comprar meu livro, para me dizer o que acham da história. Tô super, super ansiosa. Eu ainda não tive retorno do capista, nem da revisão ortográfica, então ele ainda vai entrar em processo de publicação. Vamos aguardar e ver como que vai ser, mas assim que tiver a revelação da capa, eu conto pra vocês também. Gente, esse vlog vai ficando por aqui. Hoje eu ainda vou tomar minha 3ª dose da vacina, vou tentar tomar. Não tá um rolo aí, vamos ver se vai dar certo. Mas depois eu vou contando pra vocês nos próximos vlogs. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Me siga também lá no meu Instagram, @literário_trem, onde eu conto todas as novidades de publicação do meu livro. Me siga aí nas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho se você ainda não ativou, para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.